Olá a todos, meu nome é Tadeu Daltiero de Oliveira. Hoje venho nesse vídeo aqui apresentar um pouquinho sobre minha iniciação científica, sobre análise de vibração da coluna de perfuração na indústria de óleo e gás. Tenho como orientador desta pesquisa o professor Dr. Ronaldo Carrion, pertencente ao Departamento de Minas e Petróleo da Poli, PMI no caso. Falando um pouquinho sobre a motivação e importância dessa pesquisa, o desempenho da perfuração em operações offshore em águas profundas é essencial para a viabilidade econômica de projetos de petróleo e gás. Os movimentos da coluna de perfuração são a principal causa de perda de eficiência, tornando o prolongamento da vida útil dos equipamentos um objetivo crucial. O grupo de estudos de engenharia de petróleo da IPUSP busca uma compreensão detalhada desse comportamento, utilizando o método dos elementos finitos, MEF, devido à sua precisão e eficiência computacional para essa análise proposta. Falando um pouquinho sobre os objetivos da pesquisa, seria então criar um simulador numérico usando o MEF que descreva os deslocamentos estáticos e dinâmicos no domínio da frequência e do tempo, além das fases nos pontos nodais de uma coluna de perfuração. A coluna vai estar sujeita a uma vibração livre ao aplicarmos uma força apenas na sua extremidade. Seria então também discretizar a coluna em uma sequência de elementos de viga, estudar os resultados fornecidos de diferentes malhas com quantidades diferentes de elementos, implementar o amortecimento viscoelástico e verificar sua influência no comportamento dinâmico da coluna. O ambiente de programação MATLAB será encarregado dos processamentos computacionais realizados. A respeito das metodologias empregadas, a principal complexidade na análise de estruturas reside na formulação das equações de equilíbrio, que derivam das leis de Newton para estática e da lei de Hooke para elástica, representadas pela equação F igual a KU, que no caso F igual a força, K, rigidez, U, deslocamento. Os deslocamentos da estrutura são expressos através dos deslocamentos nas extremidades de cada elemento, denominado nós. O número de graus de liberdade, ou GDL, por nó, pode variar dependendo da natureza do elemento estrutural do modelo, como vigas ou estruturas 3D, chegando a 6 graus de liberdade por nó em alguns casos. Para evitar que o sistema linear se torne singular, é crucial impor restrições nos movimentos, conhecidas como condições de contorno cinemáticas. Isso pode incluir, por exemplo, travar uma extremidade de uma viga enquanto a outra permanece livre, que é o caso dessa pesquisa. Além disso, é essencial generalizar as matrizes de rigidez de cada nó local para o sistema como um todo, resultando em uma matriz de rigidez triangularizada. Segundo Clow e Penzing, as propriedades físicas essenciais de qualquer sistema de estrutura linearmente elástica ou mecânica submetida a uma fonte externa de excitação ou carregamento dinâmico são sua massa, propriedades elásticas, no caso a rigidez, e mecanismo de perda de energia ou amortecimento. Para análise dinâmica, podemos considerar essa equação de equilíbrio, onde M é a matriz de massa, C é a matriz de amortecimento, K de rigidez, e U dois pontos, U ponto e U são as acelerações, velocidades e deslocamentos, respectivamente, sendo P também a força aplicada em função do tempo. Do lado direito inferior, a gente pode ver o sisteminha de básico, massa-mol e amortecido. Para a matriz de amortecimento foi empregado o amortecimento viscoelástico de Rayleigh, onde pode ser uma combinação linear entre a matriz de rigidez K e a matriz de massa M, dada pela equação C igual a alfa M mais beta K. Esses coeficientes eles podem ser obtidos dessa maneira, na equação abaixo, desse sisteminha, onde o Wm é normalmente utilizada como a primeira frequência natural do sistema e Wm é a frequência natural no modo de vibração analisado, né, que no caso vamos analisar. Segundo Clow e Penzing também, para um sistema com múltiplos EDL, através do MEF, o sistema dinâmico amortecido no domínio da frequência, ao invés do tempo, pode ser descrita como equação abaixo, onde F0, no caso, é o carregamento aplicado e W é a frequência que vai variar. Para estudar as análises dinâmicas em função do tempo, a gente vai utilizar o método de Newmark, da aceleração média constante, que é incondicionalmente estável, né, utilizando um gama de 1/4 e um delta de meio, permitindo analisar todos os nós da viga em instantes de tempo diferentes. Bom, falando um pouquinho sobre os resultados, a gente tem aqui uma análise estática da viga original, que está em azul, e deformada em vermelho. Né? Essa viga ela vai de 0 a 3 metros, ela foi submetida a uma força cisalhante em Y de 10 elevado a quinta newtons, né? Com essas propriedades em cima também do material dos elementos, que a gente está considerando o aço. Né? Então, a gente pode ver que essa malha tem 3 elementos e 4 nós. Você tem um deslocamento de 0,8571 metros. Dá para ver que ela fica bem mais discretizada quando a gente aumenta o número de elementos e nós. Por exemplo, nesse caso, que são 30 elementos e 31 nós. Aqui a gente aplicando uma força axial no sentido contrário, de 10 elevado a 8 newtons, mesma malha, tendo um deslocamento aí de 0,18 metros. Aqui é aplicando um momento fletor de 10 a quinta, tendo um deslocamento aí em Y de 0,43 metros. Agora, começando aqui falando sobre a simulação dinâmica da coluna, aqui nesse caso ela foi submetida a um momento torsional em X, né, de 10 elevado a oitava newtons, sem amortecimento, utilizando o modo de vibração 5. Aqui é com amortecimento, considerando um zeta de 1%, e a gente pode ver também o gráfico da fase da coluna, do movimento da coluna, amortecido. Para a simulação dinâmica em função do tempo, a gente utilizou aqui a malha de 100 elementos, ou seja, 101 nós. A gente está aqui
considerando um momento torsional em X, né, de 10 elevado ao oitavo, sem amortecimento, utilizando o modo de vibração, com essas propriedades do material de elemento e aço e propriedades da simulação. E aqui com um amortecimento de 0,01. E conclusões da pesquisa, né? Então, utilizando o MEF, houve uma compreensão profunda do comportamento dinâmico de uma estrutura crítica da indústria. A análise estática identificou área de concentração de tensões e deformações sobre carga estática. Análise dinâmica do domínio da frequência e do domínio do tempo forneceram informações valiosas sobre as respostas vibratórias da coluna. A inclusão do amortecimento viscoelástico tornou a pesquisa mais realista para a indústria. Implicações importantes para a segurança e desempenho da coluna foram destacadas e a pesquisa forneceu uma compreensão aprofundada do comportamento da coluna. E falando um pouquinho aqui sobre os agradecimentos, eu agradeço ao Programa Unificado de Bolsas da USP, a PUB, pela oportunidade de trabalhar com iniciação científica. Gratidão especial ao orientador, meu professor Dr. Ronaldo Carrion, pela orientação e apoio, e agradecimentos também ao PMI por esta oportunidade. Obrigado.